Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas Ele nos deu livre arbítrio, portanto nós vamos ouvi-lo ou não, de acordo com a nossa vontade. Nossa vontade prevalece. Olha que Deus bom não nos obriga a ouvi-lo, mas nós devemos ouvi-lo para termos a salvação eterna, para estarmos conectados com Ele. Você acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 21 de agosto de 2023. É segunda-feira, dia de São Pio X, Papa e Confessor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui, olha, simbolizando com a cor branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura, é a leitura do livro dos Juízes, capítulo 2, versículos do 11 ao 19. Naqueles dias, os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se sobre Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam as redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para a sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuaram a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, que procederam como eles. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha aí o pecado, a desobediência a Deus, isso faz Deus se manifestar. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 106, versículos do 34 ao 35, 36 a 37, 39 a 40, 43 AB
ao 44, refrão 4A. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Repitamos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo e o Senhor abominou a sua herança. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Quantas vezes o Senhor os libertou? Eles, porém, por malvadez o provocavam, mas o Senhor tinha piedade do seu povo quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Repitamos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus capítulo 5, versículo 3, e depois vamos proclamá-lo com Mateus 19, versículos do 16 ao 22. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão deste evangelho. O título é Que devo fazer? Baseado em Mateus 19, versículos de 16 a 22. A liturgia comentada é de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Neste evangelho, um jovem rico se aproxima de Jesus com uma pergunta aparentemente prática, bem na linha dos modernos pragmatismos. Que devo fazer para ter a vida eterna? A resposta de Jesus dá a entender que um judeu
fiel, conhecedor das Escrituras, já deveria ter encontrado a resposta. Por isso mesmo, o mestre o remete às palavras do Sinai, que conhecemos como os 10 mandamentos. O mesmo acontece conosco. Ficamos perguntando a Deus aquilo mesmo que Ele já nos disse muitas vezes, seja pela boca dos profetas no passado remoto, seja pela voz de Jesus, no Evangelho de cada domingo. Seríamos distraídos? Ou nos fazemos de desentendidos? Herbert Rausch observa que Mateus é o único evangelista a precisar que se tratava de um jovem, o que pode esclarecer a situação. De fato, os mais velhos podem cair facilmente na rotina e viver uma vida descansada até das coisas de Deus, toda apoiada em seguranças humanas. Os jovens, ao contrário do que se diz por aí, são sedentos de coerência, vivem na busca de algo que vale a pena, o que pode explicar o crescente desinteresse dos jovens por uma carreira, um diploma, um empreguinho seguro. O mesmo comentarista comenta a atitude do jovem. De fato, sua pergunta revela a necessidade do absoluto e a busca pelo sentido da vida, como é característico da juventude. Mas, enquanto este jovem vem a Jesus, impelido pelo que lhe falta, que me falta ainda, com a esperança de descobrir uma regra de perfeição moral superior ao que ele julgava já conhecer, o mestre se limita a colocá-lo diante dos mandamentos bem conhecidos da segunda tábua do Decálogo. Com isso, Jesus inverte a situação. O algo bom que o jovem queria conhecer para pôr em prática não era uma ideia ou um padrão moral. Bom, é o que Deus é, quer e faz. Assim, o caminho concreto, e não o segredo abstrato, está em centrar a própria vida em Deus e fazer dele o seu absoluto. Claro, o jovem perguntador diz que sempre cumpriu tais mandamentos, mas ainda sente um vazio dentro de si. É que não basta cumprir os mandamentos de modo legalista, como quem aplica um manual, enquanto o coração permanece preso a outros bens que acabam por se tornar ídolos em permanente competição com o próprio Deus. Jesus lê o coração do jovem, ama-o e quer que ele seja feliz. Daí o conselho salvador: vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Como ensinou Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, conforme Mateus capítulo 6, versículo 21. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, faz-me viver segundo o teu amor. Salmo 119, versículo 88. Vamos agora ao santo do dia. Aos santos, são alguns santos. O principal é São Pio X, Papa e confessor, cuja missa deve ser dedicada a ele. A cor litúrgica é branca, o prefácio é dos pastores, ou o prefácio comum, e o ofício da memória. Então vamos um pouquinho à história de São Pio X. 21 de agosto é dia de São Pio X, Papa, que faleceu no ano 1914, melhor dizendo. Faleceu em 1914, em Roma. O pontificado de Pio X foi dos mais fecundos da história. Defendeu a integridade da doutrina da fé, facultou às crianças a comunhão eucarística, mandou elaborar um novo catecismo, promoveu a reforma litúrgica e o canto gregoriano. Seu lema era restaurar tudo em Cristo. Giuseppe Melchior Sarto, o segundo entre 10 irmãos, nasceu em 2 de junho de 1835, de família muito humilde. Seu pai, Giovanni Battista Sarto, era carteiro do município de Ries, na Itália, e sua mãe, Margherita Sanson, era costureira.
Desde criança, Pio X sentiu em si o chamado para o sacerdócio. Seus pais se dispuseram a lhe proporcionar os estudos, mesmo diante de sérias dificuldades pecuniárias. O menino, em tudo, procurava aliviar-lhes tal fardo. Por exemplo, para ir à escola, ele precisava caminhar 7 quilômetros, com vistas a não gastar muito os sapatos, amarrava-os sobre os ombros, recolocando-os somente quando se aproximava do destino, ou seja, a escola. Olha que coisa, hein? Para economizar a sola do sapato. Tinha apenas 11 anos de idade. Sarto aprendeu logo a dar valor ao que recebia, como, por exemplo, a formação escolar, destacando-se entre os melhores alunos. Concluídos os estudos no seminário, foi ordenado sacerdote em 1858 e enviado a Tombolo para ser o coadjutor. No período que ali esteve, a regra do padre Sarto era a salvação das almas. Durante o dia exercia o ministério e à noite preparava as catequeses e sermões, além de aprofundar seus estudos, sobretudo lendo as obras de São Tomás de Aquino. Após 9 anos, recebeu a primeira paróquia em Salzano. Com a experiência que ele tinha da função anterior, elaborou um plano de trabalho: visitar todos os fiéis, pregar a palavra de Deus, ser incansável no confessionário, confortar os doentes e estar à disposição para assistir os moribundos, sem descuidar do catecismo. Em 1873 surgiu uma epidemia de cólera na região, ceifando muitas vidas. Sem medo do contágio, em vez de fechar as portas da igreja aos fiéis, o padre foi ao encontro deles para confortá-los. No fim do ano, o jovem sacerdote encontrava-se alquebrado pelos esforços, porém dizia a todos: não tenham medo, o Senhor ajuda. 9 anos depois, o bispo de Treviso deu-lhe 3 postos: cônego, secretário da Cúria Diocesana e diretor espiritual do seminário. Mais 9 anos se passaram para ser elevado à ordem episcopal, tomando posse como novo bispo de Mantua. Tratou de incentivar a formação dos novos padres, atuou como confessor e valorizou a música sacra. Com 35 anos de ministério pastoral, 9 deles como bispo de Mantua, o Papa Leão XIII o elevou a cardeal e o nomeou para o Patriarcado de Veneza. Sarto seria o sucessor de Leão XIII no papado, após a eleição do conclave. Em 4 de agosto de 1903, ele aceitava a eleição para sumo pontífice, adotando o nome de Pio X. No seu pontificado, deu profunda atenção ao catecismo, promovendo uma nova edição, reformou a liturgia, facilitou a comunhão frequente para os fiéis e a liberou para crianças. Redobrou o cuidado com o canto litúrgico, em especial o gregoriano, iniciou a elaboração de um novo código de direito canônico, reorganizou a cúria e os dicastérios romanos. Foi intensa sua luta contra o modernismo. Coube a Pio X reunir, analisar, esquematizar e anatematizar os erros modernistas que, como germe oculto, infiltravam-se no rebanho de Cristo. Faleceu em 20 de agosto de 1914. Santo do dia 21 de agosto. Vamos aqui a mais santos desse dia. São Quadrato, bispo e mártir do século III ou IV, foi martirizado em Útica, na atual Tunísia. Santo do dia 21 de agosto, São Privato, bispo e mártir, faleceu em 407. Foi bispo de Mende, França, morto a bastonadas durante a incursão dos vândalos.
Santo do dia 21 de agosto é São Sidônio Apolinário. Foi bispo do ano 479. Após uma faustosa e intensa vida política em Roma, abandonou as glórias humanas para exercer o episcopado em Clermont-Ferrand, onde defendeu a população das invasões bárbaras. Santo do dia 21 de agosto é São Bernardo de Alzira e suas irmãs Maria e Graça, mártires, no ano 1180. Muçulmano de grande prestígio na corte de Valência, fez-se monge cisterciense e foi martirizado junto com suas duas irmãs. Santo do dia 21 de agosto, São José Dang Dinh Bien, presbítero, ou seja, sacerdote. Foi mártir em 1838, sacerdote martirizado em Hung Yen, no Vietnã, no tempo do imperador Minh Mang. Santa do dia 21 de agosto, Beata Vitória Rasoamanarivo. Foi viúva, morreu em 1894, princesa de Madagascar, convertida à fé católica. Quando os missionários foram expulsos do país, ajudou os cristãos e defendeu a igreja perante os poderes públicos. Santo do dia 21 de agosto, Beato Bruno Zembal, religioso e mártir, faleceu em 1942. Franciscano polonês, foi deportado ao campo de concentração de Dachau, na Alemanha, onde morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você pede, que você solicita, que você ora, suplica. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque Ele é nosso Pai, é o nosso divino Pai eterno, nosso Criador. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. O católico coloca a tônica na última sílaba, o protestante na penúltima sílaba, na penúltima. Não importa se é na última ou na penúltima a tônica, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem aqui, nessa passagem peregrina pela terra, nessa passagem efêmera, quis ficar com Jesus, vai continuar com Ele na eternidade para sempre, vivendo a felicidade em plenitude, semelhantes a anjos. Agora, quem não quis Jesus, vai viver banido da sua presença e também da presença do Pai eterno e do Espírito Santo, porque a pessoa própria se baniu, não quis. É a própria pessoa que se exclui de Deus. Infelizmente, assim será. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.